Deixa eu ver se eu conheço todos aqui. A Vera eu conheço, de outros carnavais. Tem um pessoal lá no fundo que eu não conheço. Então se apresente, né? Eles já sabem. Da minha tradição de mal. Sabem, cara. Quarto cavaleiro. Mas é só fama, viu? Não tenho nada de tão ruim assim, não. Tão ruim. Né? Mas a Lilian nos convidou, a minha e a Sônia, para trazermos um tema. E ela deu esse tema aí. Você que deu esse tema? Foi eu. Que me deu muito trabalho. Porque eu vejo, é interessante o tema que ela trouxe, a importância do estudo na vida do espírito, e não do espírita. Né? Então, pega a humanidade terrestre como um todo, a importância do estudo. E aí, eu preparei esse material, vai chegar numa determinada etapa que a Sônia vai dar continuidade, e depois, com a apresentação dela, ela já encerra também com a prece, certo? E nós vamos entender rapidamente por que é importante estudarmos. Te rogamos, Mestre amado, amigos queridos, neste momento em que vivenciamos o encerramento do ano de 2022, no nosso calendário terrestre, os trabalhos de estudo, de aprendizado, de conhecimento de nós mesmos para buscarmos o nosso próprio progresso. Só nos resta abrirmos os corações, as nossas mentes e te louvar, Mestre, humildemente, porque a tua generosidade, diante do amor do Pai, nos proporcionou esta oportunidade de recomeço. Rogamos simplesmente que a tua luz, que afasta as sombras dos nossos corações, brilhe neste momento, com os amigos queridos que aqui estão, os inúmeros convidados da espiritualidade também presentes, todos aqueles que já se preparam para um recomeço, só temos a agradecer, muitos de nós, com as lágrimas nos olhos e os corações, tangidos pela sua infinita misericórdia e seu infinito amor. Que fiquemos na tua paz, hoje e sempre, Mestre Jesus. Nós sempre nos perguntamos sobre o processo da nossa evolução, principalmente quando nós começamos a entender um pouco mais sobre a existência como um todo. Porque cada um de nós, como espíritos, vamos desenvolver etapa a etapa, e essa etapa a etapa podemos pegar num campo mais amplo como reencarnação a reencarnação. Nós vamos desenvolver determinados valores que já estão em nós, que são inatos em nós. Mas, ao longo dessas etapas, nós desejamos tranquilidade para que possamos nos equilibrar, para que possamos nos sustentar, para que possamos adquirir forças para continuarmos essa evolução. Só que nessa questão da tranquilidade vai nos faltar muitas vezes o desequilíbrio mental ou o desequilíbrio emocional, diante das circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Passamos por circunstâncias terríveis neste ano. O ano retrasado, epidemia, muitos entes queridos foram embora, voltaram para a espiritualidade. Muitos corações ficaram sofridos, muitas mães continuam chorando. São esses desequilíbrios que tiram a nossa tranquilidade. Mas para que possamos entender um pouco melhor, é com o estudo em que nós vamos ter a oportunidade de aprimorarmos a nossa inteligência em uma etapa. E em outra etapa, nós vamos aprimorar os nossos sentimentos, buscando a nossa perfeição. Mas para aprimorarmos os sentimentos, não basta apenas ter um coração generoso. Nós precisamos ter o conhecimento, e isso exige estudo, para sabermos os momentos em que nós aplicaremos esses sentimentos na dose que deve ser aplicado, para quem deve ser aplicado e o momento em que o mesmo precisa ser suspenso, diante das respostas que virão daqueles que estão nos procurando. O estudo vai nos permitir também respirar num clima que nos é necessário ao nosso processo de libertação. Quando eu compreendo, através do estudo, que o estágio em que eu me encontro
está muito aquém, ou está dentro de um padrão que me permite entender que a libertação, que aqui se refere Joana de Ângeles, é a libertação do espírito, é a libertação daquele que já entende a mensagem de amor do Mestre Jesus. É aquele que já compreende, talvez não consiga praticar como um todo, mas compreende que quando nós violentamos essa lei de amor, nós estamos prejudicando o nosso processo de libertação. E o estudar do dia a dia, as aulas, os encontros, a conversa com os amigos, tudo isso proporciona a cada um de nós essas descobertas que aparentemente ficam no esquecimento de cada um de nós. Nossa, uma aula de 1h30, não guardei nem 10 minutos, ledo engano. Porque essa mensagem vai calando fundo no espírito e ela vai trazer no momento certo esse aprendizado para ser praticado diante do Evangelho do Mestre Jesus. O estudo nos leva, portanto, ao crescimento espiritual, que muitos de nós às vezes nos questionamos: eu não tenho inteligência para compreender o que está sendo dito aqui. Mas a simples presença e o propósito de se esforçar no entendimento daquilo que está sendo dito vai proporcionar esse crescimento espiritual, porque nós estamos lutando contra imperfeições que ainda carregamos. O estudo vai nos abrindo esse caminho. Quando o espírito se entrega à conquista de relevantes valores do bem, o que estamos fazendo aqui, estamos conquistando relevantes valores do bem, já é fruto dos nossos estudos. O estudo nos faz compreender também que os muitos desafios que nós vivemos vão se expressar como convites, tentações. Ah, não vá hoje ao trabalho, não faça esse estudo, você está se dedicando demais, vamos sim nos divertirmos um pouco. Nada impede que nos divirtamos um pouco. É até necessário que façamos isso. Mas se esses convites, tentações, nós não prestarmos atenção, nós acabamos nos deixando enlear por esse cipoal de tentações e convites que vão, pouco a pouco, nos afastando do nosso crescimento espiritual. Vão, pouco a pouco, nos desestimulando ao processo do estudo. Vão debilitando o nosso próprio querer de avançar e crescer. E essas lutas que virão diante de todos nós, e Joana nos fala que as pequenas dificuldades do dia a dia, os pequenos contratempos do dia a dia, as pequenas angústias do dia a dia, nós precisamos estudá-las. Nós precisamos olhar para elas com o critério do entendimento, porque elas estão nos preparando para as grandes dificuldades que cedo ou tarde chegarão para cada um de nós. Se nós compreendermos isso, nós saberemos como lidar com essas grandes dificuldades que mais cedo ou mais tarde chegarão. Portanto, as lutas serão perversas e muitas delas são perigosas. E que é preciso, através do estudo, nós nos armarmos com coragem e conhecimento. Quando eu conheço aquilo que está acontecendo comigo, ou com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que são meus entes queridos, ou mesmo quando eu conheço porque os meus adversários estão me atacando, estão me agredindo, estão me debilitando dentro do processo do trabalho que eu me proponho, eu sei exatamente como lidar com eles. Compreender que o estudo faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, como espíritos em evolução, nos traz, nesse caso aqui, o estudo vai nos afastar do vitimismo. Aquele vitimismo que nós alegamos que a sorte tem sido uma madrasta para nós, uma madrasta cruel e que nos reserva dissabores que não acabam. Portanto, o estudo, ao nos alertar que o vitimismo não leva a nada e que reclamar é perda de tempo, nos dá forças para nós compreendermos que essa madrasta cruel, que nós chamamos sorte, na verdade, ainda é fruto das nossas próprias imperfeições e dos nossos problemas que carregamos do nosso passado. Entender o Evangelho do Mestre Jesus é entender a nossa própria existência. Entender a prática do amor que o Mestre nos ensina é entender que ainda vivemos em um mundo de dualidade,
sombra e luz, mal e bem. E o Evangelho de Jesus nos diz que nós iremos sim, quando compreendemos que essa dualidade não é necessária, entraremos em outro patamar de vibração como espírito, mas através do estudo. Não é apenas através de nós nos ajoelharmos e dizermos que amamos o Mestre, mas não praticamos o seu Evangelho. O estudo vai afastar de nós a falsa constatação que a marcha das outras pessoas é destituída de desafios e que todas elas avançam felizes sem atropelos nem dores. Nós olhamos grupos, pessoas, colegas de profissão, de mesmo de doutrina espírita ou do dia a dia, e temos a falsa sensação de que eles não sofrem, de que eles não têm problemas, que eles avançam felizes pela a sua jornada evolutiva como encarnado. Lê do engano nosso, porque eles também estão sujeitos às mesmas provas e expiações que todos nós estamos. Às vezes, apenas ainda não chegou o momento de essas leis entrarem em ação para aqueles que nós estamos achando que vivem no mar de rosas. É um olhar um pouco distorcido que nós temos. O estudo nos mostra também que as dores do mundo onde nós nos encontramos alcançarão a todos em uma determinada etapa da vida. Quantos de nós aqui já fomos alcançados pelas dores do mundo em algumas etapas da vida? A Sônia fez assim. A Sônia é o armário das dores do mundo. Nós que somos mais íntimos dela, costumamos dizer que ela chegou na prateleira das dores, né? Na prateleira das dores, pediu a primeira prateleira, pediu a segunda, pediu a terceira, pediu a quarta, a quinta, mas não falou nada para nós. E nós assumimos a responsabilidade de conduzi-la nessa encarnação, amparando-a, mas não tínhamos ideia do tamanho do transtorno. Resolve uma coisa, ó, meu irmão lá, ó, meu irmão está assim na cabeça. Resolve uma coisa, aparece outra, resolve essa, aparece aquela, resolve essa, aparece aquela. Não é, Lia? Então todos nós temos as nossas dores do mundo. É claro que nos dá trabalho, não podemos negar, mas e a profundidade da dor que ela carrega? Não ouvir direito, inúmeras cirurgias, fibromialgia, né? A pálpebra que cai. Tem que passar por cirurgia, né? Tem que levar no hospital, tem que buscar no hospital. Então são as dores do mundo. Alguns a vivenciam de outros. Ela está acertando tudo mais rápido. Você vai chegar primeiro que nós. Eu não sei, eu tenho uma certa dúvida quanto a isso. Permitam-me essa dúvida. Eu tenho a impressão que ela é aquele motor que vai proporcionar àqueles que estão à volta dela avançarem mais rápido do que ela. Tem que ter tolerância, tem que ter paciência. E não é Jesus que nos diz que é por muito amarmos que nós recolheremos e conheceremos os reinos dos céus? Portanto, eu agradeço que eu já estou no fim dessa jornada. Mais alguns anos, minha tarefa está cumprida. Mas é importante compreendermos isso. Que quando olhamos para aquele que sofre e temos a consciência de que podemos ajudá-lo, ao não ajudá-lo, nós estamos impedindo o nosso próprio socorro. E o estudo nos cria essa situação difícil de enfrentarmos, porque nós nos questionamos. Será que eu estou ajudando porque eu estou interessado no reino dos céus? Ou eu estou ajudando porque o meu coração diz que é para ajudar? Será que eu estou ajudando como o bom samaritano da parábola do Mestre Jesus? Ou eu estou ajudando como sacerdote ou aquele que contribuía no gasofilaço para que todos vissem? Temos que aprender isso, e o estudo vai nos mostrando o caminho que nós devemos traçar e seguir. Continuando, o estudo nos permite a correção da nossa ótica. Essa ótica distorcida que nós ainda temos da humanidade, do nosso planeta, diante dos acontecimentos. Nós precisamos olhar esses acontecimentos corretamente.
diante dos ensinamentos de Jesus, não diante da ótica dos homens, é diante do Evangelho do Mestre. Como eu olho, como o Mestre olharia para esta atual situação que nós vivemos hoje. E o estudo nos permite isso. O estudo nos prepara para nós analisarmos, diante de um momento de loucura, diante de uma loucura coletiva, nós compreendermos que aquela que representa o Mestre Jesus, diante dos seus ensinamentos mais claros, que é a Joana de Ângeles, que nos diz assim: vivemos tempos de loucura, não nos deixemos enlouquecer. Vivemos tempo em que o rolo massacrante que irá atropelar milhares e milhares de irmãos passará e os sufocará. Não permaneçam na frente desse rolo opressor. É importante que você avalie a sua vida e doe a sua vida de forma correta, se o Evangelho de Jesus pedir isso. Então a sua vida, nesse momento, ela tem sim que ser doada como o Mestre doou, acreditando que o Pai nos ama e nos ensina a viver como estamos. Com o estudo aprendemos que a reencarnação, que muitos de nós reclamamos, que muitos de nós questionamos, é dádiva de Deus para o processo de evolução espiritual próprio de cada um de nós. O estudo nos ensina que não adianta eu ficar observando aquele que está ao meu lado. Eu preciso observar a mim e entender o processo e o momento em que eu me encontro. E o meu propósito de olhar aquele que está ao meu lado é alcançá-lo, saber o que ele fez, saber como ele trabalhou, quantas horas ele se dedicou, quanto ele já eliminou de sombras no seu coração, o quanto ele já tem mais de luz do que quando encarnou, o quanto ele voltará, ou eu voltarei para a espiritualidade mais leve do que quando eu cheguei. Se nós não estudarmos, se nós não compreendermos o propósito do ensinamento do Mestre Jesus, nós não conseguiremos cumprir com o nosso papel dentro do processo de reencarnação. O estudo nos leva também à compreensão que sorte e destino são elementos pessoais, não é coletivo. E cada um de nós está gerando e alterando a cada momento conforme a onda mental que nós cultivamos. A onda mental que nós cultivamos é que determina aquilo que o outro olha como sorte em nós, como destino em nós. Mas ele não consegue enxergar o quanto a nossa mente, o quanto os nossos pensamentos, o quanto os nossos sentimentos estão sendo trabalhados, e às vezes com muita dor, para que esse pensamento se torne uma onda mental elevada que vai nos permitir a compreensão de que tudo que está à nossa volta é fruto daquilo que nós pensamos, fazemos e falamos. E aqui eu trouxe um grande pensador, Immanuel Kant. Confesso a vocês que eu leio Kant e não entendo nada. Não entendo nada, mas eu gosto dele. Um dia eu vou entendê-lo. Vou entendê-lo. Quando eu estiver desencarnado, eu voltar para o mundo espiritual, depois passar pelas passagens mais suaves do umbral, né? Eu já não vou mais para o umbral profundo, porque afinal de contas, estou lutando para isso. Então eu quero encontrar Kant e falar: cara, me explica o que você fala, o que você pensa. Eu não entendo, eu leio, não entendo. Mas o Kant traz o seguinte: com o estudo nós nos tornamos herdeiros dos nossos próprios pensamentos e dos nossos atos, que são responsáveis por aquilo que ocorre em nós e serão alterados através do nosso posicionamento íntimo que nós aplicamos. Não é o posicionamento que nós temos para com a sociedade. A Lili e outros que já estão muito tempo comigo, uma vez ela se surpreendeu com uma pergunta que eu fiz a ela aos 4 anos atrás. Eu lembro, né? Ela fica admirada que eu lembro das coisas. Mas eu perguntei assim para o grupo: a quem nós servimos? E o silêncio foi sepulcral. Porque a resposta nos assusta. A quem nós servimos? E a resposta é: nós servimos a Jesus. E se nós servimos a Jesus, o nosso posicionamento, a nossa responsabilidade, aquilo que nós fazemos
tem que ser em nome do Mestre Jesus. E sendo em nome do Mestre Jesus, necessita de todo o respeito que nós hoje somos capazes de dedicar a Ele. Compreendendo que o posicionamento dos nossos pensamentos vão determinar o nosso comportamento e os nossos pensamentos determinam as nossas palavras. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos e aquilo que pensamos determina como será o nosso futuro como espíritos ainda encarnados. Estudar faz parte do nosso processo evolutivo. Estudar liberta-nos de grandes e pesadas amarras. Estudar abre o nosso campo de entendimento da espiritualidade. E estudar nos mostra que somos todos irmãos e que precisamos compreender, por ser nossos irmãos e ainda estarmos em dúvida como lidar com o mesmo, faz parte da nossa existência. Não nos culparmos pelos pequenos equívocos do nosso dia a dia. Não nos impedir de trabalharmos em nome do Mestre Jesus. Portanto, acho que a minha parte termina aqui e entra a sua. Boa noite. Deixa eu apresentar, que não é todas as pessoas que me conhecem. Também estou na Seara, trabalho no segundo ano, trabalho com Evangelho, já estou há bastante tempo nessa casa, é uma casa de coração, mas eu não conheço todos os alunos. Então, sou Sônia Divina, estou aqui na casa desde 2005 e trabalhador, ceareiro e um aprendiz do Evangelho. Tudo que o Antônio falou sobre o estudo, falou de Joana, eu quero agora entrar um pouquinho com os amigos, os guias da humanidade, como fez a codificação. A primeira parte ele falou geral, porque ela falou para a gente dar a importância do estudo para o espírito, então, para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de atitude. E agora nós vamos ver um pouquinho a responsabilidade como espírita, porque nós somos espíritos e somos espíritas. Então nós precisamos trabalhar com o Evangelho. Muitas vezes, e muitas pessoas falam assim, você não precisa pensar no Evangelho, você não precisa falar de Jesus, você não precisa voltar tanto de Jesus. Escuta, Ele é o governador da terra. Como é que nós vamos falar que Ele é o governador da terra? Como que nós vamos dizer, olha, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não consigo praticar o que Ele falou. Eu não consigo entender o que Ele explicou. E para isso nós precisamos fazer o quê? Entrar no Evangelho, ver, estudar o Evangelho, colocar em prática pelo menos uma coisa. Ele deixou 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do entendimento e com toda a força do Espírito. Há quase 3.000 anos Jesus disse que só existia 3 coisas na Terra: Deus, matéria e Espírito. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame sobre a força do seu entendimento, matéria, e ame sobre o seu Espírito. Mas amar a Deus com toda a força do entendimento e do Espírito não é suficiente, porque Ele diz que se a gente fala que ama aquilo que não vê, mas não consegue amar aquilo que vê, nós somos mentirosos. Então Ele disse, o segundo mandamento, ame ao próximo como a si mesmo. E nós precisamos melhorar a qualidade de amor que temos para conosco. Porque se eu me maltrato, eu maltrato meu próximo. Se eu abuso das atitudes, se eu abuso de todas as coisas existentes na Terra, eu abuso dos seres também. Então nós precisamos colocar Jesus em prática a cada instante. Então nós precisamos viver em harmonia. E Jesus disse que tudo, absolutamente tudo aquilo que colhemos é aquilo que plantamos. Então não é só sorte, não é só azar, não é só madrasta, não é só isso. É o quê? Que tipo de semente que eu estou plantando? E para plantar as melhores sementes, eu preciso de estudo. Se eu sou um agricultor, eu vou entender a natureza do solo, a natureza do fruto que eu vou plantar. Eu vou pedir ajuda para os agrônomos, para isso, para aquele outro. Se eu trabalho com gado, para o veterinário que precisa. Para falar do Evangelho, temos que entender quem está ensinando. Então nós temos sim que compreender Jesus. Nós precisamos sim estudar.
E a doutrina espírita diz que tem 2 mandamentos também. Então, Jesus deu 2 mandamentos e a doutrina espírita traz 2 mandamentos também. O primeiro mandamento é reforçando o mandamento de Jesus de amarmos o próximo como a nós mesmos. Como que nós nos amamos é essa maneira que vamos amar o próximo. E o segundo mandamento, instruir-se. E aí é que entra a nossa preguiça. É aí é que entra a nossa procrastinação. Porque estudar e instruir-se é cansativo. Mas eu não posso ir na casa espírita só ouvir prevenção e tomar passe, já não faz suficiente, já não é bom. Eu preciso mesmo fazer o primeiro ano. Escuta, para ser espírita, por que precisa de 4 anos e mais alguns anos? Nós ouvimos isso o tempo inteiro em atendimento fraterno. Mas tem mesmo que estudar? Escuta, lá na outra religião a gente não precisava estudar, não. Mas lá na outra religião estava dizendo que se você servisse a Jesus, se você aceitasse Jesus, você estava salvo. E aqui no Espiritismo diz assim, se você não trabalhar, se você não for um trabalhador da última hora, você não está salvo coisa nenhuma. Ou você encarna de novo na Terra, ou você encarna em outro lugar. Da mesma maneira que ele falou para o doutor da lei. Se eu falo das coisas da Terra e você não sabe o que eu estou falando, imagina se eu falar das coisas espirituais. E os amigos, quando eles foram auxiliar na codificação, eles disseram o seguinte, nós atraímos o vosso olhar pelo fenômeno. É Agostinho que diz isso. Nós atraímos o vosso olhar pelo fenômeno, mas nós queremos que estudais para compreender. Se a gente não estuda, a gente não aprende. Tem um outro amigo que diz assim, o nosso objetivo, eu não sei falar o nome dele, Macilon. O nosso objetivo é que vos se torne melhores. Então ele quer que nós nos tornamos melhores. Para nos tornarmos melhores, precisamos do quê? Melhores, precisamos do quê? Instruir-se e estudar. É com o nosso esforço que nós subimos a montanha da evolução. E é com o nosso esforço que carregamos a nossa cruz. Não adianta querer carregar a cruz do outro. Não adianta tentar fazer a escalada do outro, porque teremos que recomeçar. Então nós conseguimos com o estudo e com dinâmica e vamos entendendo as coisas do universo. Então é necessário isso. E com o estudo nós vamos adquirindo, vamos tendo aquisições morais. E às vezes, uma vez falaram para mim assim, Lídia, por que você não faz a prevenção? É porque é muita responsabilidade moral. É verdade. Por que você não faz prevenção? Porque é muita responsabilidade moral. E uma vez, Terezinha de Oliveira, que conheceu, falou, Soninha, você está pronta para fazer prevenção, por que você não faz? Ah, é muita responsabilidade moral. E se eu falar aquilo que eu não pratico? Eu falei, tem alguém na Terra que pratica tudo o que fala? Não tem. Então, é com o estudo que nós vamos adquirindo aquisições morais, muitas vezes penosas. Vocês viram a brincadeira do Antônio, mas é uma realidade. A gente vai tendo oportunidade, mas não leva a sério. Aí precisa ser feito de uma maneira mais difícil, uma maneira mais severa, de uma maneira que conserta aqui, desconcerta ali, conserta lá, desconcerta lá, até que chega, mas é preciso os sacrifícios e os estudos e a luta que nós vamos tendo, nós vamos nos libertando e vamos granjeando amigos de ambos os lados. A espiritualidade diz que está ao nosso lado, que ela é a guia, que eles são guias da humanidade, que nos auxilia, que nos ampara, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Bem, se nós paramos e cruzamos os braços, eles fazem a mesma coisa. Não pense que eles vão carregar as nossas pedras, porque não vão, não. Por quê? Porque eles já fizeram isso. Então nós precisamos ter esse exemplo, essa dedicação, estudar o tempo inteiro. Mas nós precisamos estudar a vida inteira, o tempo inteiro. Quem aqui tem o objetivo de um dia chegar no seio eterno de Deus?
Para chegar no ser eterno de Deus, há necessidade de estudar. Porque só chegará lá quem souber todas as coisas. É muito claro em relação a isso. Então, sim, estudar é muito importante. Toda a nossa vida é um processo feito de ações e lutas permanentes o tempo inteiro, produzindo valores e realizações especiais, exigindo de nós esforço e o estudo da própria evolução. Quando o espírito está aprendendo, ele está na sua luta, é sinônimo da sua vida. E muitas vezes nós estamos falando assim, quem aqui já disse que está cansado alguma vez? Quem já chegou em casa alguma vez e disse, mas eu estou tão cansado? Praticamente todo mundo, né? Eu já disse, todo mundo já disse. Só que nós não podemos nos cansar da vida. Por quê? Porque a vida não tem fim. Então não adianta falar que está cansado. Nós vamos lutar a vida toda até chegar neste seio eterno, onde não precisaremos mais reencarnarmos ou encarnarmos, a não ser para missões muito, muito, muito especiais. Um dia, talvez, em algum lugar do universo, seremos também espíritos crísticos. Mas para chegarmos a isso, precisamos do quê? Alcançar a nossa ascensão, continuar estudando, diminuir as nossas paixões primitivas, aprendermos os recursos do amor. O amor é um conjunto de virtudes. Nós achamos que o amor, mas o amor é um conjunto de virtudes. E enquanto nós não adquirirmos todo esse conjunto de virtudes, eu tenho paciência, mas eu não tenho bondade. Eu tenho bondade, mas eu não tenho paciência. Eu tenho tolerância, mas eu tenho irritabilidade. Então, enquanto nós estivermos lutando na balança entre ser negativo e ser positivo, precisaremos trabalhar, precisaremos estudar, precisamos abrir mão e renunciar em favor de nós mesmos para a nossa autoiluminação. O estudo nos desperta para esta iluminação e nos permite a identificação com o fluxo divino, lutando contra as tendências inferiores que nós temos, nós nos transformamos e nós nos libertamos. Não é fácil. E não é todos os dias que a gente está em conexão com os amigos espirituais, mas nós precisamos aspirar, permanecermos em comunhão, em conexão. E para isso, nós estudamos. O estudo mostra que devemos lutar mediante o nosso dever de crescer em direção a Deus, preparando para o momento da libertação do corpo, qual transitamos cansados e sofridos. A imagem de Paulo aí lutando contra a luminosidade de Jesus. Será que nós temos essa luminosidade? Será que nós conseguimos alcançar isso? Ou será que nós temos escamas nos olhos? Quase o tempo todo nós temos escamas nos olhos. Eu não vou me alongar. Nós temos bebês aqui, né? Nós temos bebês, está todo mundo com fome, né? Vamos mudar de assunto? Vamos comer, que eu estou aqui. É uma delícia pensar nisso. Nós sempre, geralmente, pensamos realmente no nosso espírito. Pensamos na nossa barriga. Lembrando os amigos espirituais que nos diz o seguinte, que nós devemos saciar a fome, que nós devemos consolar, que nós devemos amparar, que quando nós saciamos a fome, nós estamos deixando de sermos as ovelhas, os bodes rebeldes e nos transformando em ovelhas mansas que podem ouvir a voz do pastor. Para ouvir a voz do pastor, nós precisamos silenciar o nosso íntimo. E é isso que nós vamos fazer agora. Parar de prestar atenção na soninha, fechando os nossos olhos levemente, buscando o nosso amigo, buscando o nosso irmão,
buscando aquele que nos ampara, buscando aquele que nos auxilia a cada instante de nossa vida. Para que a nossa caminhada seja leve e seja cheia de luz. Para que tenhamos um encontro com Jesus a cada instante e que tenhamos a coragem de perguntar e dizer: eis-me aqui, Senhor, e o que queres que eu faça? Para que possamos buscar dentro de nós essa força, essa fonte divina que jorra o tempo inteiro, saciando a nossa sede, saciando a nossa fome e nos enchendo de luz e nos enchendo de amparo. O mestre de outrora é o mesmo mestre de hoje, que nunca descansou e que nunca parou, que pede que continuamos a sua obra, que não deixamos nada inacabado. Que possamos ouvir a sua voz, como ele disse, que aquele que podia ouvir a voz do pastor seguiria. E que ao seguir o nosso mestre, nós nos colocamos à disposição para o aprendizado. E que o nosso aprendizado seja a luz, a candeia que possa ficar no alto da nossa casa, iluminando a nossa vida e iluminando aquele que se aproxima de nós. Porque a tua voz é forte dentro de nós, porque nos esforçamos para estudar, porque ao aprender nós repartimos do seu pão, que nunca deixa, que nunca nos abandona, que nunca estamos sozinhos. Ao caminhar contigo, Mestre, somos como o Paulo peregrino pedindo: Senhor, ensina-me agora, e que eu possa renovar a cada instante, deixando o homem velho à distância de mim mesmo e renascendo como um homem novo. Que eu tenha a consciência de ser um espírita convicto para poder ensinar a convicção que carrego ao irmão que sofre, ao irmão que chora. Que eu possa, em todos os instantes da minha vida, descer a cruz do meu ombro, colocando no chão, confortando o irmão e animando-o a carregar a própria cruz, para um dia, ajoelhada aos pés de Jesus, possa dizer: Mestre, eis-nos aqui, hoje e sempre.